Bom dia, doutora Silvia. Como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem, professora Cláudia, como está? Muito bem, melhor agora em sua companhia. Seja bem-vinda ao Congresso. Obrigada por estar aqui compartilhando seu conhecimento conosco. Quero expressar o agradecimento e o sentimento de alegria do professor Wagner Menezes, pelo fato da senhora estar conosco hoje, compartilhando um tema relevante. Eu vou dar início à nossa sessão. Inicialmente ela teria 30 minutos, mas não haveria um problema em avançarmos um pouco se a senhora sentir necessidade. Fique à vontade, por favor. Eu vou iniciar com a sua apresentação rapidamente e depois abrirei a sua palestra e, ao final, ficaremos aptas a responder eu passarei algumas questões para a senhora responder, tá certo? Muito obrigada mais uma vez, é um prazer enorme para mim estar ao lado da doutora Silvia Steiner, que foi juíza do Tribunal Penal Internacional, que foi desembargadora federal, é mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pesquisadora sênior da Escola de Direito da Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo. A professora Silvia Steiner é uma figura ímpar que dispensa apresentações, mas nós estamos cumprindo o protocolo do Congresso e é uma pessoa e uma profissional que nos orgulha muito como brasileiros e a mim principalmente como mulher. Muito obrigada, professora Silvia. Gostaria de, mais uma vez, ressaltar o sentimento de alegria do professor Wagner e de toda a organização do Congresso, e estou ansiosa para ouvi-la com o tema do diálogo entre o Tribunal Penal Internacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muito obrigada, doutora Silvia, a palavra está com a senhora, é um enorme prazer. Muito obrigada, professora Cláudia, eu é que agradeço, para mim, uma honra, um privilégio estar fazendo parte deste congresso, e também gostaria de expressar meu profundo agradecimento ao professor Wagner Menezes por abrir este espaço para que eu possa não trazer ensinamentos, mas compartilhar um pouco da experiência que eu tive o privilégio de vivenciar durante os 13 anos em que estive no Tribunal Penal Internacional, fazendo parte da primeira composição daquele tribunal, e o que muito me honrou e considero realmente um privilégio a que tive acesso. Eu decidi trazer como tema hoje para a nossa conversa, num primeiro momento era mais sobre, em linhas gerais, o diálogo entre as cortes internacionais e mais especificamente entre aquelas que lidaram e lidam com questões referentes à interpretação dos tratados de direitos humanos, à aplicação e respeito aos direitos humanos e ao direito penal internacional, este novo ramo do direito internacional, e que apenas nas últimas décadas tem merecido um exame melhor por parte dos estudiosos, tanto do direito internacional como do direito penal propriamente dito. Em face, evidentemente, das limitações de tempo que todos nós, aqui estamos sujeitos, todos nós, eu resolvi reduzir um pouco apenas, vamos dizer, uma breve introdução a este panorama moderno a respeito do diálogo entre os diversos tribunais, para logo em seguida entrar mais especificamente na relação entre o Tribunal Penal Internacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana é um tribunal de direitos humanos que julga, como todos sabem, não estou trazendo nenhuma novidade, julga estados tidos por responsáveis por sérias violações de direitos fundamentais, ao mesmo tempo que o Tribunal Penal Internacional é um tribunal tipicamente penal, que julga pessoas acusadas de cometer os mais graves crimes que põem em risco a paz e sobrevivência da humanidade,
e que, na maior parte das vezes, constituem por si mesmos graves violações, massivas violações a direitos fundamentais. Os procedimentos do Tribunal Penal Internacional, portanto, envolvem seres distintos daqueles que são levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos. São pessoas que são julgadas individualmente com base no princípio da culpabilidade, dentro de um sistema processual híbrido totalmente inovador, o ônus da prova diverso e com um rol de direitos assegurados aos acusados, que vai muitas vezes além do próprio rol de direitos assegurados pelas constituições dos Estados nacionais. Além de tudo, e dentro deste quadro, o artigo 21 do Estatuto de Roma, que é o documento que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional, no seu parágrafo 3º, o artigo 21 é aquele que elenca as fontes do direito aplicável pelo Tribunal Penal Internacional. E, evidentemente, em primeiro lugar, o Estatuto, as regras de procedimento, os elementos dos crimes. Em segundo lugar, os tratados internacionais, em especial aqueles que dizem com direitos humanos e direito humanitário, os princípios gerais de direito internacional, e por aí vai o elenco, mas, de qualquer forma, o parágrafo 3º desse artigo 21 é expresso ao dizer que, em relação a todas essas fontes de aplicação do direito, tanto a sua aplicação como a sua interpretação, necessariamente devem estar de acordo com os direitos fundamentais internacionalmente reconhecidos. Portanto, este parágrafo 3º do artigo 21 é o que impõe aos juízes e juízas do Tribunal Penal Internacional a obrigação de buscar nas fontes do direito internacional dos direitos humanos a fundamentação da aplicação e da interpretação da lei a cada caso concreto que é colocado diante delas, juízes. Portanto, os juízes do tribunal não têm como se esquivar de interpretar e aplicar a lei utilizando-se de precedentes das Cortes de Direitos Humanos. Aí, é por essa razão que é farta a jurisprudência do TPI no ponto de aplicação de precedentes das Cortes de Direitos Humanos. Aqui, vamos dizer, é importante dizer que, na maior parte dos casos levados a julgamento pelo Tribunal Penal Internacional, os juízes e juízas têm tido mais facilidade em aplicar os precedentes da Corte Europeia de Direitos Humanos. Em primeiro lugar, por um problema de língua. Os precedentes da Corte Europeia de Direitos Humanos vêm todos em inglês ou francês, que são as línguas de trabalho do Tribunal Penal Internacional. Ao mesmo tempo em que, em relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós ainda temos, vamos dizer, uma escassez de decisões devidamente traduzidas para o idioma inglês. Então, a maior parte das vezes em que estes precedentes foram aplicados, houve a necessidade de uma tradução informal dos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos. No entanto, nós, principalmente nós, juízes e juízas, representantes do grupo latino-americano e caribe, que é o grupo que elege juízes, tanto do Caribe como da América Latina, temos feito um esforço sobre-humano no sentido de trazer a conhecimento dos demais magistrados e magistradas do TPI o conhecimento da jurisprudência da Corte Interamericana. Até porque, e aqui eu digo também, como fruto não de uma análise empírica, mas da experiência pessoal, lamentavelmente, os casos levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos são aqueles que mais se assemelham aos casos levados a julgamento pelo Tribunal Penal Internacional.
Em outras palavras, a Corte Europeia de Direitos Humanos tem uma jurisprudência fantástica, mas, digamos, numa linguagem bastante coloquial, é uma jurisprudência mais sofisticada. Trata de questões de migração, trata de questões de garantias processuais, trata de questões de nacionalidade, de liberdade de imprensa, de direito à privacidade e intimidade, enquanto que, lamentavelmente, repito, a Corte Interamericana ainda trata de questões como execuções sumárias, tortura, violência sexual generalizada, desaparecimentos forçados, portanto, aquelas figuras penais assemelhadas aos crimes, principalmente aos crimes contra a humanidade previstos no Estatuto de Roma e da competência, portanto, do Tribunal Penal Internacional. Eu gostaria de, então, começar lembrando as palavras de Cansado Trindade, segundo quem, sem dúvida, hoje em dia, os Estados estão obrigados a respeitar certas normas básicas de direitos humanos e de direito humanitário, tenham ou não ratificado tratados que as contemplam. Isso já havia sido firmado, inclusive, pela Corte Internacional de Justiça, na sua opinião consultiva de 1966, relativa à legalidade, à questão da legalidade do uso de armas ou ameaça de uso de armas nucleares. Nesse julgado, aquela Corte destaca que certas normas básicas de direitos humanos e direito humanitário constituem normas oponíveis erga omnes, como expressão do direito internacional consuetudinário. Convergem, assim, o direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional humanitário e o direito dos refugiados no seu caráter de normas de proteção, que têm, portanto, estão, portanto, sob este manto de serem consideradas normas de direito consuetudinário e normas imperativas de direito internacional. O Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia, o ICTY, no caso Frunzija, declara que a essência de todo o corpus do direito humanitário e dos direitos humanos apoia-se na proteção da dignidade humana de qualquer pessoa. O princípio geral do respeito à dignidade humana é a base e a razão de ser do direito humanitário e do direito internacional dos direitos humanos. Realmente, nos tempos modernos, e aqui continuo na transcrição do julgado, converteu-se em princípio de tão grande importância que impregna todo o direito internacional. E é dentro desse quadro que se desenvolve também o direito penal internacional, cuja base é exatamente o de submeter a julgamento aqueles que cometem as mais graves violações de direitos humanos e das normas de direito humanitário. Um tribunal penal cuja função principal é lutar contra a impunidade e garantir a devida reparação às vítimas de violações de seus direitos fundamentais. A Corte Interamericana, em seu leading case Velázquez Rodrigues, já estabelecera que um Estado tem o dever legal de, primeiro, prevenir violações de direitos humanos. Segundo, de investigar com seriedade as provas dessas violações. Terceiro, de identificar os responsáveis, impor penas e sanções. E, por fim, de assegurar a justa reparação às vítimas. A obrigação de processar e julgar vem também expressamente reconhecida em diversos julgados da Corte Europeia de Direitos Humanos. Essa obrigação de processar e julgar está ainda expressa nos princípios de Chicago sobre justiça pós-conflito, que norteiam todas as novas iniciativas no campo da chamada justiça de transição, a saída de uma situação de conflito, armado ou não, para a restauração do tecido social e de um Estado democrático de direito. O primeiro princípio já estabelece que os Estados devem processar e julgar os autores de graves violações de direitos humanos e de direito humanitário.
Recentemente ainda, em 2010, as Nações Unidas fizeram publicar uma nota do secretário-geral sobre a justiça de transição, em que, entre outras disposições, estabelece que a justiça de transição tem como base fundamental os 4 pilares do sistema legal moderno no campo internacional: o direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional humanitário, o direito penal internacional e o direito internacional dos refugiados. E é dentro dessa ideia que o artigo 21 do Estatuto de Roma estabelece, assim, as fontes do direito aplicável perante aquele tribunal. E é dentro também dessa perspectiva que os tribunais internacionais, entre os tribunais internacionais, podemos hoje falar de um sistema quase integrado de justiça internacional, em que as cortes estão interagindo num fascinante exemplo de diálogo transnacional de justiça de forma permanente. No Tribunal Penal Internacional, em seu primeiro caso, o caso Lubanga, em que tive a oportunidade de participar como juíza e relatora na Câmara Preliminar, a Câmara debruçou-se sobre a definição de conflito armado de caráter não internacional, tal como definido pela Corte Internacional de Justiça. Da mesma forma, buscou precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação às regras sobre a identificação de vítimas pertencentes a etnias que não dispõem de documentos oficiais de identidade. Lembrando aqui que a determinação da idade de menores de 15 anos recrutados para lutar era elemento constitutivo do tipo penal de crime de guerra, de recrutamento e utilização de crianças soldados. Também no caso Lubanga, em sua decisão de confirmação das acusações, a Câmara foi buscar, em julgados da Corte Europeia de Direitos Humanos, precedentes sobre a violação do direito fundamental à intimidade e à privacidade e a utilização de provas alegadamente obtidas de forma ilícita ou ilegal, em violação a esses direitos fundamentais, à intimidade e à privacidade, matéria de discussão no caso que poderia levar à anulação de provas alegadamente colhidas em violação a estas normas fundamentais. No caso al-Bashir, que decorrente da situação de Darfur, veio de julgado da Corte Internacional de Justiça a definição de crime de genocídio e sua distinção em relação à limpeza étnica, baseada este julgado da Corte Internacional de Justiça exatamente em precedente do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia em relação ao caso de Srebrenica. Aliás, recentemente, a Corte Internacional de Justiça novamente se debruçou sobre a análise dos elementos constitutivos do crime de genocídio, matéria hoje em dia que vem sendo tão discutida, não só nas nossas universidades, mas nos meios de comunicação. Dessa vez, a decisão da Corte Internacional de Justiça veio pela primeira vez acompanhada de um voto dissidente do eminente juiz Cansado Trindade, que versa exatamente sobre a questão da prova a ser levada em conta na aferição do dolo específico do crime de genocídio. Portanto, vejo a necessidade deste diálogo transnacional entre os tribunais, uma vez que até a definição correta dos elementos constitutivos do crime de genocídio ainda está em discussão nas diversas instâncias internacionais. A definição apropriada do crime de desaparecimentos forçados, como não podia deixar de ser, foi mais de uma vez elaborada pelo Tribunal Penal Internacional, que recentemente destacou a definição trazida pela Corte Interamericana, que tristemente já cuidou de tantos casos relativos a esse particularmente grave crime contra a humanidade. E aqui baseou-se a Câmara Preliminar do Tribunal Penal Internacional
em precedentes tais como Garcia e familiares versus Guatemala e Eliodoro Portugal versus Panamá. No caso al-Bashir, desenvolveram-se discussões sobre a importante questão das imunidades de chefes de Estado em relação à prática de crimes internacionais. O tribunal, avançando em entendimento anteriormente expresso de julgados da Corte Internacional de Justiça, assentou o entendimento de que não há imunidade de chefes de Estado, primeiro, quando os acusados são investigados pela prática de crimes contra a paz, mas principalmente que a imunidade de chefes de Estado em face de cortes internacionais, ao contrário de Estados, não é reconhecida como norma de direito internacional consuetudinário e que, portanto, não se pode alegar a devida imunidade com base quer em normativa convencional, quer sob o ponto de vista do direito consuetudinário. Em outros casos, o TPI buscou perante as câmaras do Tribunal da extinta Iugoslávia precedentes para delimitar e melhor definir o que seriam tratamentos desumanos ou degradantes, um tipo penal aberto. Os tribunais ad hoc também haviam recorrido a julgados da Corte Europeia para definir os contornos de tais tipos penais. No caso Abugarda, perante o TPI, a Câmara foi buscar em julgado das salas especiais do Tribunal de Sierra Leone a definição de missão de paz e a sua distinção de outros tipos de missões mistas, as primeiras apenas a deter o direito especial de proteção contra ataques. Discute-se ainda, no caso de Bosco Ntaganda, perante o TPI, a aplicação de normas de proteção das convenções de Genebra e seus 2 protocolos adicionais a meninas que foram recrutadas ilicitamente para atuar em grupos armados e que foram vítimas de sucessivos abusos sexuais perpetrados por membros de seu próprio grupo. Vê-se assim que o diálogo transnacional entre distintos tribunais move a jurisprudência para frente, faz com que a jurisprudência evolua para cobrir casos anteriormente não previstos, na incansável busca de acabar-se com a impunidade e dar-se às vítimas a devida reparação. Agora, mais especificamente, no que toca à aplicação pelo Tribunal Penal Internacional de precedentes da Corte Interamericana, eu vou trazer apenas a título de ilustração alguns exemplos notáveis dessa interação. Eu não poderia, evidentemente, trazer todos os casos e referir-me a todos eles, porque o tempo não nos permitiria. Mas trago alguns exemplos que considero importantes para que esta ideia da interação seja bem demonstrada. Começando pela matéria preliminar de qualquer caso, perante qualquer tribunal, nós temos precedentes no Tribunal Penal Internacional relativas à competência e à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, como, por exemplo, na recente decisão proferida autorizando a abertura da investigação alegados crimes contra a humanidade perpetrados contra a população Rohingya em Mianmar, em que o princípio da compétence de la compétence, reconhecido pelas cortes internacionais, foram aplicados. Ainda no caso de Mianmar, a Corte lembrou precedentes da Corte Interamericana sobre direitos humanos, sobre a necessidade de a promotoria buscar a verdade, em especial para a garantia dos direitos das vítimas, a verdade, ao acesso à justiça e à reparação. Vários precedentes em relação à prisão temporária, ao prazo de detenção provisória e ao conceito de julgamento em prazo razoável foram baseados em precedentes das Cortes de Direitos Humanos.
No que toca à Corte Interamericana, vale citar como exemplo a decisão proferida no caso de Laurent Gbagbo e Blegué Godé, segundo a qual qualquer restrição à liberdade que não venha baseada numa motivação que permita a análise de sua legalidade será considerada sempre arbitrária, precedente este tirada do caso Chaparro Álvares e Lapo Inigues versus Equador. O caso lembra ainda nesse tópico outra decisão da Corte Interamericana, segundo a qual o perigo de fuga, afirmativa constante dos decretos de prisão provisória, diminui à medida em que esse tempo de detenção provisória se estende, em especial se tomar em conta a pena possivelmente a ser aplicada ao tipo do crime sob julgamento, e aqui precedente do caso Bronstein versus Argentina. No campo do direito à liberdade, o tribunal se manifestou, transcrevendo o julgado da Corte Interamericana, e aqui abro aspas, não há dúvidas de que o Estado tem o direito e o dever de garantir a segurança. É também indiscutível que todas as sociedades sofrem pelas deficiências de seus sistemas legais. No entanto, em que pese a gravidade de certas condutas e a culpabilidade de seus perpetradores, o poder do Estado não pode ser ilimitado, nem pode ele recorrer a quaisquer meios para alcançar seus fins. O Estado está sujeito à lei e à moralidade. O desrespeito à dignidade humana não pode servir de base de ação de nenhum Estado. Vejam a importância deste precedente que foi tirado do caso Velázquez Rodrigues versus Honduras. Ainda quanto ao direito fundamental à liberdade, que é o campo em que o direito penal mais se debruça, só pode ser limitados a circunstâncias especiais que a privação da liberdade só pode ser limitada a circunstâncias especiais do caso concreto. E, para isso, vale lembrar uma decisão proferida no caso Bemba, aqui ainda na fase preliminar, que se declara guiada pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e cita diversos casos. Aqui, Bamaca Velázquez, apenas alguns exemplos, versus Guatemala, Loyasa Tamayo versus Peru, Guandaram Panday versus Suriname, entre outros. A necessidade de que a denúncia criminal contra um suspeito seja clara, completa, que permita ao acusado conhecer a natureza e o conteúdo das acusações que contra si pesam, e de que seja dado aos acusados prazo suficiente e razoável para prepararem sua defesa, foi reconhecido mais de uma vez pelo Tribunal Penal Internacional e precedentes da Corte Interamericana foram citados, em especial os casos Petruzzi et al. Versus Peru, citado no caso Bemba. No caso Lubanga, a Câmara transcreve parte de um report da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 9850, afirmando que, e aqui transcrevo, como esta Corte já decidiu várias vezes em relação aos direitos previstos no artigo 8º, 1º e 25, 1º da Convenção, os princípios estabelecidos nestes artigos, o direito à proteção judicial e as garantias processuais, são considerados direitos fundamentais, por protegerem eles os indivíduos na sua complexa relação com o Estado em processo criminal. Assim, a aplicação desses princípios não pode ficar condenada a uma mera verificação formal de requerimentos processuais. No caso Katanga, a Câmara Preliminar fez um extenso exame sobre o conteúdo do princípio do julgamento justo e, para tanto, debruçou-se sobre julgados da Corte Interamericana. A questão relativa às garantias processuais, tanto no caso Lubanga, no caso Katanga e no caso Gbagbo e Blegué Godé, e, por fim, no caso Bemba, foram diversas vezes mencionados
os casos Castilho Petruzzi versus Peru, o caso da Corte Constitucional versus Peru, o caso Lori Berenson Mejia versus Peru, Bámaca Velázquez versus Guatemala, Villagrán Morales versus Guatemala e muitos outros que eu vou me permitir não mais estender na medida em que o tempo que me foi destinado já está praticamente esgotado. Apenas gostaria de lembrar que mais importante ainda do que a interação do Tribunal Penal Internacional com julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos tem sido vista em todas as decisões referentes à participação das vítimas no procedimento penal e, mais significativamente, nos casos de reparação às vítimas, nos quais a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos é farta, é inovadora, é sem precedentes no campo do direito internacional e colocou, portanto, o Tribunal Penal Internacional na posição de editar ou de proferir decisões, tanto no caso Lubanga como no caso Katanga, de reparações tanto individuais como coletivas, ou reparações a coletividades, entendendo também as coletividades como vítimas de violações massivas de direitos fundamentais, em especial em casos de conflitos armados de caráter não internacional. Portanto, é na seara das decisões, além das que eu mencionei, referentes a momentos processuais, mas é na seara das modalidades de reparação às vítimas, e partindo de exemplos como o massacre de Plan de Santos versus Guatemala e de La Cantuta versus Peru e Caracasso versus Venezuela, além de tantos outros, que nós temos uma jurisprudência farta que reconhece e aplica a normativa internacional em caso de reparação às vítimas de violações massivas de direitos fundamentais. Concluindo, tendo-se em vista a triste similaridade entre os casos de violações massivas de direitos humanos examinados pela Corte Interamericana e os crimes massivos julgados perante o Tribunal Penal Internacional, é certo que as questões mais relevantes que unem a jurisprudência dessas duas cortes são exatamente as expedidas em relação ao direito à reparação às vítimas, já consagrado no direito internacional. Ambas as cortes, quanto a esse tema, caminham lado a lado, sendo os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos a fonte primária de busca das melhores soluções a serem aplicadas pelo Tribunal Penal Internacional. Eu peço desculpas por ter resumido tanto essa segunda parte da minha exposição, que eu considero de tanta importância, que é exatamente a questão da reparação às vítimas, que é matéria nova, inclusive, no direito penal internacional, na medida em que o Tribunal Penal Internacional é o primeiro que cuida de participação e de reparação às vítimas, mas eu espero ter conseguido dar, pelo menos, uma ideia básica da importância da jurisprudência da Corte Interamericana para a melhoria, o aperfeiçoamento dos julgados do Tribunal Penal Internacional, esse tribunal ainda tão novinho, tão recente, construindo agora a sua primeira base jurisprudencial. Agradeço mais uma vez a oportunidade, professora Cláudia, professor Wagner Menezes, e dou então por concluída essa minha breve exposição. Muito obrigada, doutora Silvia, pela sua fala, né, nos presenteando com tanto conhecimento. Eu acho que tudo isso revela a importância, né, do caráter complementar entre os tribunais internacionais, como essa riqueza de jurisprudência ela pode dialogar muito bem. E durante a fala da senhora me veio à mente um outro caso, no sentido inverso, que a Corte Interamericana também se aproveita da jurisprudência, né, do Tribunal Penal Internacional. Eu me lembrei do caso Vladimir Herzog, né,
para justificar a imprescritibilidade foi usado, né, todo o substrato dos crimes contra a humanidade, a imprescritibilidade. Então, é muito rica, né, essa relação e esse diálogo democrático e aberto entre as cortes. Devido ao tempo, eu gostaria de saber se a senhora está disposta a responder a poucas questões. Professora, eu estou à disposição, mas se houver alguma pressão do tempo, eu também me coloco à disposição para receber por e-mail as questões e respondê-las por escrito, sem problema nenhum. Com muito prazer. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, eu vou juntar 2 questionamentos que eu entendi aqui que são parecidos, do senhor Cristiano e, de Matheus Brusaca e Andressa Oliveira Soares. Eu entendi que a pergunta dos dois tem relação. O senhor Matheus pergunta, professora Silvia, por que o diálogo transjudicial recorrente entre cortes internacionais encontra tanta dificuldade de se efetivar entre cortes nacionais e internacionais? Na sequência, a senhora Andressa Oliveira Soares questiona, doutora Silvia, como a senhora analisa o judiciário brasileiro quanto à aplicação dos precedentes das cortes internacionais? Parece que os tribunais internacionais evoluem e cortes internas não acompanham. Bom, eu agradeço as questões e, vamos dizer, elas já trazem o problema está colocado nas questões, nós verificamos efetivamente uma dificuldade muito grande, principalmente na América Latina. Na Europa já não existe isso, já não se fala nessa dificuldade de diálogo entre as cortes internacionais e as cortes internas. Aqui no Brasil, ainda em diversos foros, se discute monismo e dualismo, quer dizer, discussões da metade do século XX, de 1950. Então, ainda discutem se os tratados têm vigência automática dentro dos estados e qual é o status dos tratados de direitos humanos. Portanto, vamos dizer, um atraso, eu entendo que é um atraso, se bem que também baseado não numa pesquisa, mas na experiência prática, eu posso dizer que já evoluímos bastante. Nós já temos visto, principalmente por parte do Supremo Tribunal Federal, a aplicação em determinados casos de precedentes de cortes internacionais e também a aplicação de tratados e convenções internacionais, principalmente aquelas a que o Brasil se obrigou a respeitar. Eu creio que é uma questão de tempo e é uma questão de se incentivar, principalmente nas faculdades de direito, o aprendizado desse novo direito internacional, que, como eu falei, são normas imperativas de direito internacional, não importa se nós ratificamos ou não ratificamos um tratado, tem que ser aplicados por todos os estados. E nós, os estados latinos, com essa tradição ferrenha, uma ideia tão ultrapassada de soberania nesse aspecto, nós precisamos ultrapassar isso para nos inserirmos no campo do direito internacional moderno, onde já não se discute essa matéria, não se discute. Posso ouvir? Perdão, concordo plenamente com a senhora, sua fala já aborda o questionamento do senhor Cristiano que eu ia fazer em primeiro lugar, mas resolvi mudar a ordem. E ele pergunta, em 2009, no TPI, perguntei à senhora qual era a sua opinião sobre as pesquisas sobre direitos humanos no Brasil e no mundo. A senhora respondeu que muito ainda havia por fazer. Em 2020, qual a sua opinião? Acredito que a sua fala já, mas enfim, fique à vontade. Ainda há muito o que fazer. Eu entendo que, vamos dizer, as coisas estejam caminhando, estejam melhorando. Eu me lembro de muitos dos meus votos no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que eram votos vencidos, e hoje representam posição majoritária do Supremo Tribunal Federal. Bom, faz 20 anos que eu deixei o Tribunal Regional Federal, então demorou bastante,
mas hoje em dia, várias questões em que eu era vencida, e eu tenho a alegria de ver que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm sido bastante mais abertos em termos de absorverem as lições trazidas pelo direito internacional. Mas ainda há muito que caminhar, sem dúvida. Sim. Não é usual, mas eu não quero perder a oportunidade, porque não é sempre que conseguimos estar ao lado da senhora, né? Eu gostaria de ouvir da senhora, assim, se for possível, rapidamente, acredito que não, devido à extensão do tema, mas voltando a olhar um pouco para o Estatuto de Roma, e trabalhando com essa questão, com essa característica interdisciplinar e complementar dos tribunais internacionais. A senhora entende que há uma possibilidade de uma interpretação elastecida e extensida do conceito e da amplitude de crimes contra a humanidade, doutora Silvia? Bom, quando se fala da questão de tipificação de determinadas condutas, nós temos o último inciso, em que estão elencados os crimes contra a humanidade, uma cláusula relativamente aberta, que fala outras condutas de gravidade semelhante. Até agora, o que tem sido entendido é que, como fala de condutas semelhantes, são semelhantes àquelas previstas nos incisos anteriores, e, portanto, não admitiria, como já alguns grupos propuseram, por exemplo, que aqui cabe a definição de ecocídio, ou aqui cabe a definição de terrorismo. Então, eu acredito que, como é uma regra e também consagrado como direito fundamental por todas as declarações de direitos humanos, tanto a universal como as regionais, o princípio da legalidade tem que ser respeitado. E ele vem expressamente previsto também no artigo 22 do Estatuto de Roma, no sentido de não admitir analogia ou a interpretação extensiva de normas incriminantes. Isto é uma garantia fundamental dos seres humanos. Então, eu acredito e espero, vamos dizer, como eu sou penalista vamos dizer, sempre fui militante na área de direitos humanos, que eu espero que o Tribunal Penal Internacional não comece a flexibilizar o princípio da legalidade estrita a fim de introduzir novas condutas no rol de crimes contra a humanidade. Essa é a minha posição pessoal. Mesmo porque não seria o papel do tribunal legislar, não é mesmo? Não, exatamente. Doutora Silvia, eu tenho outras questões, como a senhora se disponibilizou a respondê-las por e-mail, eu poderia fornecer o e-mail da senhora às pessoas? Por favor, quem estiver interessado em fazer alguma consulta, eu não prometo responder imediatamente, mas na medida das minhas possibilidades, responderei com o maior prazer. Que as pessoas gostaram muito dessa parte, estão questionando aqui nos comentários, então eu gostaria de agradecê-la imensamente pela sua contribuição à evolução do direito internacional no mundo e no Brasil, não é? E principalmente por participar dessa edição histórica do Congresso Brasileiro de Direito Internacional, online, né, um grande desafio para todos nós. É muito bom e fico muito feliz de saber que a senhora participou desse grande desafio, contribuindo com a sua experiência, com o seu conhecimento e com a riqueza da sua atividade profissional. Eu só tenho a dizer que eu fui prestigiada e presenteada nessa manhã. É uma pena que o tempo é pouco, né, que há pouco tempo para nós convivermos um pouco mais, mas gostaria de deixar o meu profundo agradecimento e, em nome do professor Wagner Menezes e da Academia Brasileira de Direito Internacional, registrar a nossa gratidão e espero vê-la em outras oportunidades para discutirmos mais sobre o Tribunal Penal Internacional. Muito obrigada, doutora Silvia, um grande abraço para a senhora. Um grande abraço, professora Cláudia, foi um prazer muito grande. Prazer meu, muito obrigada, tenha um bom dia. Igualmente.